Oi, oi! Sejam muito bem-vindos à primeira aula do workshop de legenda da equipe T. Eu sou a Maia, a DM responsável pelo treinamento dos recrutas, e vou estar acompanhando vocês nessas aulas. Para os que não nos conhecem, a equipe T é um projeto voluntário de legendas focados em legendar as temporadas do RPG Ordem Paranormal. O intuito desse workshop é desmistificar o pensamento de que a legenda é algo super complicado e trazer mais membros para essa parte do projeto, que é sempre a que está com menos voluntários. Nesse primeiro vídeo, como vocês podem ver no título, nós vamos aprender como mexer no Edge Sub. Ao abrir ele, você vai se deparar com essa tela toda branca, e aqui em cima você vai ver várias ferramentas do Aege. Mas aqui nessa primeira aula estaremos explicando o básico do Aege, então por enquanto você vai ignorar elas. E para começarmos a conhecer as ferramentas, a gente tem que ir para o mais importante, o vídeo. Eu recomendo você pegar um vídeo curtinho para testar, e você vem aqui em vídeo, abrir vídeo, e escolhe qualquer vídeo que você quiser começar. E esse aqui é o layout do Aege. Nessa parte do vídeo, você vai perceber que tem 2 plays e um pause. Esse primeiro play, ele é um play contínuo que deixa o vídeo rodando até que você escolha pausar. Vou ensinar como fazer o café gourmet, né, o de torra média. Primeiro eu vou fazer só um copinho, então eu vou... Já o segundo play, ele reproduz apenas a linha que você está selecionando. Vou ensinar como fazer o café gourmet, né, o de torra média. Primeiro... Como até agora a gente só tem 5 segundos, ele vai reproduzir apenas esses 5 segundos selecionados. Esses dois aqui são os visores de tempo, do tempo atual do vídeo. Um em formato de horas e outro em formato de milissegundos. Aqui você pode aumentar o tamanho do vídeo na tela do Aege. Você pode aumentar manualmente ou você pode aumentar com o scroll do mouse. Eu geralmente uso entre 50% e 75%, porque assim eu consigo prestar atenção nos detalhes do vídeo, mas isso é critério do legendador. Se você quiser legendar em 12,5%, vá na fé, você pode e é isso. Logo ao lado do vídeo temos essa barrinha charmosa, que é o visor de áudio, e essa é a forma mais comum dela, mas você também pode ver o espectro do áudio clicando nesse botão aqui, que você vai ver esse áudio meio azul, que é o espectro do áudio. Ou você pode ir na parte de áudio aqui em cima e colocar espectro display, que vai aparecer a mesma coisa. Para voltar, o waveform. Eu vou ensinar com o waveform por ser o que eu tenho mais prática. Mas se você quiser trabalhar com o espectro do áudio, você também pode. E aqui na direita, você vai ver o display do áudio, que ele serve para ajustar a visualização das ondas. Você pode esticar ou comprimir na horizontal ou na vertical. E também aumentar o volume. E para ver o resto do vídeo, você pode usar ou o scroll do mouse para o lado assim, ou simplesmente pegar essa barrinha e arrastar ela. No visor também, você vai ver essas linhas aqui. Tem a linha em vermelho, a linha rosa e a linha azul. A linha vermelha, ela é onde está começando o áudio, e a linha azul marca onde está terminando. Essas linhas rosas são marcações dos segundos. Elas estão marcadas em cada segundo do áudio do vídeo. Essas linhas azul e vermelha, você pode delimitar qualquer parte do áudio, arrastando de um lado para o outro.
E para ouvir essa parte que você selecionou, você vai clicar nesse botão aqui de play, que, como vocês podem perceber, é muito semelhante com esse botão de play, porque eles têm basicamente a mesma função, só que um é para reproduzir o vídeo e outro é para reproduzir o áudio. Vou ensinar como fazer o café gourmet, né, o de torra média. No geral, o que você vai utilizar para legendar é esse botão aqui e o pausar. Mas, seguindo essa linha de ferramentas, temos opções de reprodução do áudio. Essa aqui antes do tempo selecionado, no caso essa barrinha vermelha, antes dessa limitação vermelha, que não tem nada, porque é o início. Após a seleção do áudio, temos também os primeiros 50 milissegundos. Vou ensinar os 50 milissegundos finais. Média. E para reproduzir o resto do áudio. Vou ensinar como fazer o café gourmet, né, o de torra média. Primeiro eu vou fazer só um copinho, então eu vou encher até... Esses aqui, eles adicionam 20 milissegundos ao início. E esse aqui adiciona 30 milissegundos ao final. E para salvar esses ajustes que você fez, você vai clicar no Enter ou nesse Vzinho aqui. E o timestamp vai ser alterado aqui para uma nova minutagem. Ou você pode deixar a opção de check automático, que sempre que você mexer no cursor, ele vai alterar na minutagem. Aqui, se você pode ver, tá alterando aqui, ó, tá alterando aqui o tempo da minutagem. Todas essas opções que eu mostrei, elas têm um atalho, e se vocês quiserem conhecer melhor, é só vocês ficarem com o mouse em cima, que vai aparecer o atalho para essa ferramenta. E já que estamos falando de timestamp, essas aqui são as minutagens, como vocês estavam vendo, e eles são o timestamp do início, desse início aqui, e o timestamp do final. Você pode alterar eles manualmente, que também vai ajustar ali. Ou você pode alterar como eu já tinha ensinado anteriormente. Logo ao lado tem o visor, que ele indica o tempo de duração dessa linha de legenda, que no caso aqui está como 3,59 segundos. E aqui é a quantidade de caracteres que tem na caixa de texto. Como aqui não está escrito nada, ele está em 0. Mas se eu escrever aqui paranormal, ele vai começar a contar. O máximo de caracteres para uma linha de legenda para conteúdos da internet são 42 caracteres por linha de legenda. Esse número ele pode ser decorado, mas você não precisa se preocupar porque o programa ele avisa assim que você está chegando perto do limite. Quando você chegar a 41, aqui ó, calma, estou escrevendo qualquer coisa. Opa! Quando você chegar a 41, ele já vai ficando vermelho para te alertar que você está passando do limite de caracteres por linha. E os itens a seguir são de estética de legenda. Eles não têm influência diretamente nas legendas que fazemos, que são para o YouTube. Então você pode modificar para melhor visualização do texto. Esses 3 zeros aqui, eles indicam a posição da legenda na tela. Por exemplo, vou colocar paranormal de novo. Opa! Você vai ver aqui paranormal no vídeo. E se eu colocar 1 aqui, ele vai arrastar a legenda para a esquerda. Aqui ele arrasta para a direita. E aqui ele arrasta para cima. E clicando em editar, você pode alterar o tamanho, a fonte e extras como linha e de borda ou a cor da fonte. Como ela está bem pequenininha, eu vou aumentar ela para 30.
E aqui aumentou. Aqui são opções de formatação de texto, negrito, itálico, etc. Essas, para as legendas que vão para o YouTube, elas não devem ser usadas de jeito nenhum, porque ele não reconhece esse tipo de formatação. Então ele mostra apenas o código do texto, esse códigozinho que aparece. E após citá-las tantas vezes, nós chegamos nela, as linhas de legenda. Para criar uma nova linha de legenda, você clica com o botão direito e ele vai aparecer essas opções para criar legenda. Você pode criar antes da legenda atual, você pode criar uma depois, você pode criar uma antes dessa legenda, só que no tempo atual que está o vídeo. Você pode criar uma depois, não se confunda porque aqui está antes, é só um bug, mas é depois. Você pode duplicar a linha de legenda e você pode juntar duas legendas numa só. Você seleciona as duas e juntar. Uma coisa muito importante para explicar sobre o duplicar linhas é que sempre que você duplica uma linha vai gerar um conflito. Esse conflito aqui, onde duas legendas aparecem no mesmo tempo. Então, sempre que você precisar duplicar uma linha para qualquer fim de legenda, você tem que lembrar de alterar a minutagem aqui. No caso, eu vou colocar ela em qualquer lugar. Aqui. A linha de legenda, ela mostra um pouco do que a gente já aprendeu agora há pouco. E agora a gente vê os CPS. Ele é o principal indicador para saber se a legenda ela está boa para a leitura do espectador. Para explicá-lo com clareza, eu vou deixar essa linha com apenas 1 segundo. Vou colocar aqui 1 segundo. E, como você pode ver aqui, tem 15 caracteres e 15 de CPs. Ele está indicando aqui que é uma palavra, que no caso são palavras que são simples de ler. Você consegue ler elas em 1 segundo. Mas se eu troco a palavra para, sei lá, independentemente, você nota que aqui ficou um pouco mais avermelhado. Isso significa que ela é uma palavra que é um pouco mais difícil de ler em 1 segundo, mas ela ainda está ok. Porém, se eu altero para uma palavra muito maior, esse é um pouco difícil de falar essa palavra, é hipopotomonstros esquipedaliofobia, que é o medo de palavras grandes. Você percebe que aqui ele tá muito vermelho. Isso significa que é uma palavra que algo que é muito difícil de ser lido em apenas 1 segundo. Então você precisaria aumentar o tempo dessa legenda para aqui, 2. Em 2 segundos você consegue ler ela um pouco melhor. É meio que essa é a lógica por trás do CPS. Então é isso. Quanto mais forte esse vermelho estiver, mais difícil de ler essa legenda. Por isso, o máximo de CPS que você deve chegar numa legenda é 25, que ainda vai ser alto, porém ele é o ponto máximo que fica alto e você consegue ler com um esforço. Feito tudo isso, criamos nossas legendas, ajustamos as minutagens, mas precisamos salvar esse arquivo. Então vamos aqui em Arquivo e clicamos em Exportar. Deve ser se pergunta, mas não é a opção de salvar legenda? A opção de salvar, ela limita o arquivo, que aqui essa extensão limita só a .ss, que é tranquilo para a edição dela, mas a maioria dos uploads, eles precisam que o arquivo esteja em .srt. Então a gente clica em exportar, que nessa parte você não precisa alterar nada, só exportar. Escolhe o nome do arquivo e escolher a extensão, que é SRT, e salvar. E com isso
nós terminamos a nossa apresentação do EduSub e conhecendo cada uma dessas ferramentas, você já pode começar a legendar. Mas calma, essa é a primeira parte da aula do workshop. Na próxima aula você vai entender um pouco mais sobre as regras de padronização e formatação de legenda. E vamos progredir e ajudar a compartilhar que legenda não é nenhum bicho de 7 cabeças. Se você chegou até o final dessa aula e está com alguma dúvida, você pode me perguntar, que eu vou te responder com muito prazer. Os comentários desse vídeo estarão abertos para perguntas. Eu fico por aqui e aguardo vocês na próxima aula.